Janela do Céu. Estamos de volta com o nosso programa Janela do Céu e hoje nós estamos aqui conversando com a nossa irmã Márcia Scherer, de Caxias do Sul, e compartilhava suas experiências como mãe, né, uma mãe cristã que quer ensinar seus filhos no caminho do Senhor e todos os desafios de ter uma adolescente, jovem em casa e também um filho pequeno, de levar para a casa do Senhor, de manter as crianças, né, ligadas em Cristo. Isso realmente é um trabalho de perseverança, né, disciplina, de estar sempre ali vigiando. É desgastante, mas que aquilo vai gerar muitos frutos, né? Gera muitos frutos e é um investimento a longo tempo, né? Não é você vai, cada dia são doses homeopáticas, todo dia mantendo aquela linha, disciplina, mantendo eles no caminho do Senhor para daqui a anos colher os frutos deles também estarem nos caminhos do Senhor. Isso realmente é algo que nós precisamos fazer, né? Todas as famílias precisam insistir, perseverar no Senhor, que Ele cumpre a sua promessa. E antes a irmã relatou várias vezes que teve um período na sua vida de síndrome do pânico, né? Eu gostaria que a irmã relatasse para nós como foi esse período e como o Senhor trouxe a libertação. Amém. Então, começou... Eu tinha 2 meses de gravidez, né, do Samuel. E do nada, eu sim comecei a sentir sensações. Eu lembro que foi num entardecer, né, que eu vi o sol se pondo e no que eu olhei aquela paisagem assim do sol se pondo, né. Eu comecei a me sentir mal, comecei a sentir falta de ar, eu comecei a sentir sensações horríveis, né, algo que me sufocava, algo que eu sentia muito a morte, né, me rondando. E era uma fuga, como eu estava grávida, como eu comecei a sentir muito mal, o Marlon me levou para o hospital. E aquilo para mim, assim, era uma fuga que eu pensava que se eu estivesse lá dentro do hospital, cheia de medicação na veia, aquilo ali me aliviava. Mas era uma mentira, porque na verdade nada me aliviava, né? E a gente passava num período, assim, de um trabalhar muito grande do Senhor na minha vida, na área de diversas áreas, assim, emocionais, né? E isso se passou por toda a gravidez, né? Eu ouvia vozes que falavam na minha mente. E é algo assim, irmãos, que muitas vezes as pessoas pensam assim, mas uma depressão, uma síndrome do pânico é algo que não existe. A pessoa está fazendo o corpo mole, não quer trabalhar, né? A gente ouve muito, isso é falta do que fazer, falta de ocupação, né? Mas não, irmãos, assim, é algo muito, muito, muito espiritual, né? E eu digo assim, para vocês, eu glorifico o Senhor por hoje estar aqui, né? Hoje ser uma pessoa que tem uma vida normal, uma vida sadia, porque eu sempre digo assim, que se não fosse a misericórdia do Senhor, hoje eu estaria numa casa internada, como muitos a gente vê, uma camisa de força, né? Mas eu glorifico o Senhor porque eu vejo que através dessa síndrome do pânico que eu tive, o Senhor, Ele me libertou de muitas coisas que estavam ocultas dentro de mim. Coisas que eu fui acumulando no decorrer da minha vida. E que Deus, na minha caminhada cristã, eu pensava, mas como que eu vou ter pânico se eu estou na vida da igreja? Como que eu vou ter pânico, que eu vou ter depressão se eu sou cristã? Mas, irmãos, assim, muitas vezes Deus, Ele não encontra liberdade no nosso coração para nos libertar e para nos curar de uma forma convencional, né? No dia a dia, nós não nos abrimos para Ele, indo a cultos, muitas vezes assim, naquela vida tradicional que muitas vezes a gente se encontra, que a gente vai se deixando levar. E Deus, Ele precisa entrar no nosso coração de uma forma mais profunda. E Deus permitiu. Eu creio que isso
tivesse acontecido para que eu abrisse o meu coração e que eu viesse buscar o Senhor verdadeiramente, houvesse uma entrega maior do meu coração. Porque, irmãos, assim, ó, eu sentia a morte em mim. Haviam vozes na minha mente constantemente. Eu sentia que algo me tocava. E isso é muito real. Pessoas muitas vezes acham que isso não é verdadeiro, isso é real, porque sabe quando tu passou por aquilo ali, tu sabe que é real e tu sabe que não é mentira. E hoje eu vejo assim que Deus ele coloca pessoas diante de mim para mim testemunhar disso, porque eu sei que existe a cura, existe a libertação, né? E algo assim, um material que eu toquei, que foi muito importante na minha vida, que o Senhor ele conseguiu desalojar muitas coisas, foi o CD do medo, né? O CD do medo, assim, o Senhor ele venceu muitas coisas em mim através daquele material, da palavra liberada ali, da vida liberada ali. E aos pouquinhos o Senhor foi trabalhando, porque isso não foi um processo, irmãos, assim, que o Senhor arrancou da noite pro dia diante de mim. Ele levou um período, né? Claro. Você chegou a depender de medicação? Não por misericórdia do Senhor. Por misericórdia, assim, porque o médico queria que eu me aprofundasse, que eu fosse procurar especialistas nessa área, mas eu já conhecia a palavra. Eu conhecia a palavra e eu sabia que eu não ia me enfiar dentro de um consultório médico, né, me entupir de remédio, e eu não queria isso, e eu não procurei isso. Mas a única coisa, irmãos, assim, que me acalmava, né, naquelas crises horrorosas, porque fiquei toda a gravidez com aquelas crises horríveis, né, e isso é uma coisa que trabalhava em toda a minha família, né, toda a minha casa. Mas a única coisa assim que me acalmava era quando o Marlon sentava comigo e fazia orar ler. E a vida entrava, sabe? A vida entrava e aquelas trevas, elas tinham que sair, sabe? E eu vejo assim que foi um trabalhar muito grande. Vou te interromper um pouquinho. Orar ler, para quem não conhece, é quando a gente repete a palavra, né? Uma pessoa lê o versículo pouco a pouco e aí a gente repete aquilo que está sendo, porque daí a palavra está lendo em voz alta e aquilo já trabalha em todo o ambiente, né? Porque a gente lê e ouve, então entra duas vezes de maneira diferente, né? E a palavra tem vida, então é importante também que a gente leia a Bíblia em voz audível, né? Isso é importante, faz parte do nosso crescimento. Amém. Então, assim, quando eu comecei a tocar esse material do medo, o Senhor, ele foi descortinando muitas mentiras que haviam dentro de mim, porque eu sentia muito medo, minha carne tremia, né? E para os irmãos terem uma ideia, eu não conseguia, eu ficava dias e dias grávida, eu não conseguia comer, eu não conseguia tomar água, porque aquela voz dizia: se tu tomar esse gole d'água, tu vai morrer engasgada com aquela água. Se tu dormir, eu não dormia. Teve uma noite interessante assim, né, que o meu marido, eu dizia que eu não tinha ar para respirar. E o meu marido disse assim, o Marlon: tu não tem ar para respirar, então hoje nós vamos dormir lá na rua. Pegou o colchão, botou lá na rua, nós dormimos às luzes das estrelas. Mas era mentira, porque aquilo era dentro de mim, não era fora de mim, né? E o Senhor precisava trabalhar daquela forma. E aí então, assim, irmãos, quando eu comecei a buscar esse material, e o Senhor, ele começou a descortinar, e aí eu comecei a rejeitar. O irmão falava que a gente tinha que combater aqueles espíritos que agiam, né? E ali o Senhor foi operando. E um dia uma irmã, num culto, uma irmã disse para mim, né? Falou no culto: não crê. Isso é muito importante, irmãos, assim, aquela frase que ela disse foi chave, sabe? Não crê no que a tua mente fala para ti, porque a tua mente mente. O nome já fala mente. E ali, irmãos, eu comecei quando vinha aqueles pensamentos, aquelas vozes, eu comecei a combater com a verdade, sabe? Eu começava a dizer para aqueles espíritos que, em nome de Jesus, né, aquilo que eles estavam me dizendo era mentira, porque a única verdade que existe é a palavra de Deus. E eu comecei a recitar
sabe? E aí eu comecei a entender que aquele copo d'água, eu nunca ia morrer sufocada com aquele copo d'água, porque eu dizia, olha para mim, olha pro meu tamanho e olha pro tamanho do copo. Então, assim, é uma mentira e tu crê naquela mentira. Mas nós temos, o Senhor me ministrava que eu tinha, que eu tenho que crer somente na palavra de Deus, somente na verdade, que é a única verdade que nos liberta, que nos cura, que nos restaura. E não naquilo que nós ouvimos. Não, nós não temos que viver pelo exterior, mas por aquilo que o Senhor tem dispensado para nós. E ali o Senhor começou a me libertar, né? Começou a fazer uma obra de restauração dentro de mim de uma forma assim magnífica, né, irmãos? E claro que não foi da noite para o dia, foi um processo, né? E ali o Senhor, eu comecei a conseguir ter uma vida normal e sempre me alimentando muito, né, irmão? Sempre, porque é essencial a palavra entrar para que o mal saia. Porque, na verdade, ali o Senhor começou a me mostrar o quanto eu tinha de rejeição, o quanto eu tinha de medo, o quanto eu tinha de pânico, de coisas, irmãos, assim, ó, que o Senhor me lembrava quando eu tinha 6, 7 anos, né? E assim, ó, porque nós vamos acumulando um lixo, irmãos, emocional da nossa vida toda. De sentimentos, de pessoas que nos falaram coisas, que nos rejeitaram, que nos... tantas coisas que a gente vai acumulando e vai guardando esse lixo. Só que chega um momento que a gente tá tão cheio de morte que o Senhor ele tem que botar, faz uma explosão e bota aquilo para fora, sabe? Mas aquilo tem que sair para fora, irmãos. E nós temos que nos preencher da palavra da vida de Cristo. E eu vejo assim, ó, que na época nós não tínhamos o livro ainda que fala da Livre-se da Depressão, né? Mas a gente tinha outros materiais, né? Que começou comigo com o medo, né? E outro livro assim também que até essa semana eu estava lendo com a minha filha, que é a Rejeição, Dor Curável. Ali a gente vê assim, ó, o quanto ainda o Senhor ele precisa nos curar e nos libertar, para que a gente seja próspero em vida no Senhor, né? E algo assim, ó, que o Senhor foi um período grande, assim, mas eu confesso assim para os irmãos que o Senhor ele concluiu a obra, né? Dentro de mim o dia que eu acordei às 3 horas da manhã com um ladrão dentro do meu apartamento, né? Com um homem dentro do meu apartamento. E eu levantei no escuro e eu ouvi barulho na cozinha. Eu levantei no escuro e eu cheguei. Abri a porta da cozinha, dei de cara com ele. E eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, muito medo, né? Então, indo para Caxias, que era uma cidade na época muito violenta, né? Então, assim, Deus trabalhou muito, né? Descortinou muitas coisas, engrossou muito a pele, porque eu precisei, o Senhor precisou me engrossar muito a pele, né? E eu vejo que naquele dia, irmãos, assim, ó, foi um pânico, sabe? Graças a Deus, assim, ó... Você estava sozinha? Não, tava todo mundo em casa, né? Ele entrou pela janela do banheiro. Todos nós estávamos em casa dormindo. E eu vejo assim, a glória a Deus, eu tive o tino na hora assim de puxar a porta, que a hora que eu abri a porta eu fechei a porta. E ele conseguiu fugir, né? E graças a Deus, assim, foi um arranjo do Senhor, né? Porque a partir daquele dia, assim, irmãos, foi um desespero dentro de casa, mas a única pessoa em paz foi eu. E eu vi, assim, a obra que Deus fez, sabe? Porque Deus tirou aquele medo, aquele pânico dentro de mim, porque eu poderia ter pirado naquele momento, né? E eu vi, assim, a grandeza que Deus fez dentro de mim, sabe? E hoje, nos dias de hoje eu tenho uma vida normal, sabe? Continuo na mesma cidade violenta, como o mundo tá cada vez mais violento, sabe? Ando para baixo, para cima, não preciso mais dormir segurando na mão do Marlon, porque eu dormia segurando na mão dele, porque eu tinha medo do nada, né? E então, assim, hoje eu tenho uma vida normal, glórias a Deus por esse ministério, glórias a Deus pela vida do apóstolo, assim, que tem dispensado cada vez mais vida, que nós precisamos, assim, irmãos, cada vez mais orar pela vida dele, sabe? Pelas nossas lideranças, para que Deus os mantenha de pé, os mantenham fortalecidos na rocha que é Cristo, porque os dias são maus, né, irmãos? E a gente vê, assim, o quanto nós precisamos do Senhor, né? O quanto nós precisamos dessa proteção que o Senhor coloca sobre nós e o quanto nós precisamos levar a outras vidas, né? Hoje eu compartilho assim, sabe, irmãos, assim, eu vejo o quanto Deus me curou, porque hoje nós temos a comissão do Senhor de estar dentro do presídio,
né? Outra prova, né? Prova, assim, irmãos, que eu vejo assim, ó, a glória do Senhor estar lá dentro, porque quando... Como aquele versículo que foi falado até no seminário, que para Deus nos livrar da aflição, Ele nos leva para aflição, né? Porque aquilo faz a gente ir buscar o Senhor, coloca o nosso coração em pânico, em aflição, e aquilo nos leva, porque a gente sabe que só Cristo pode trazer a libertação total. Amém. Eu sempre digo assim, ó, quando eu fui aprender a dirigir, o que eu fiz? Eu fui dirigir, né? Nós temos que ir para uma sala de aula, aprender sobre direção, pegar um carro nu e cru, né? Verde, sem saber de nada, e ir dirigir. E assim é na nossa vida com o Senhor. O Senhor tem que colocar aquela experiência para que tu tenha vida naquela experiência, né? E Ele possa te usar em outras áreas para que não venha te impedir o querer do Senhor, né? Quando nós começamos o primeiro culto, irmãos, no presídio, foi muito engraçado, assim, ó. Foi tenso, né? Porque era o primeiro culto. Entramos eu e o Marlon e uma irmã na ala feminina, né? E quando nós entramos, assim, eles abriram a cela. E aí, na nossa mente, era assim, ó, não, vocês vão lá para uma salinha à parte lá, coisa e tal, né? Irmãos, eles abriram a cela e nos jogaram lá para dentro. E o Marlon disse, onde é que vai ser? Aqui. Nós fazemos o culto toda semana, irmãos, dentro da cela. Dentro da cela. Então, assim, ó, ali é tu e o Senhor, é o Senhor e o Senhor. Não tem o que fazer. Se dá uma rebelião, irmão, se dá qualquer problema, é nós e o Senhor. Nós temos que depender totalmente dele ali, né? E eu vejo assim, para uma pessoa que tinha medo que alguém olhasse atravessado na rua, sabe? Assim, que te olhasse atravessado, eu tremia dos pés à cabeça, eu me travava. E você me colocar dentro do presídio, assim, eu glorifico muito o Senhor, sabe? Porque é uma obra de Deus mesmo, não existe outra explicação, né? E eu vejo assim, que quantas pessoas o Senhor necessitam dessa experiência, sabe? Viver, que as pessoas estão aprisionadas, e Deus permitiu eu viver essa situação para que levasse essa esperança a outra pessoa, sabe? E assim, ó, se hoje nós estamos passando por uma luta, irmãos, a gente não deve reclamar, porque assim, ó, algo que eu e a minha família aprendemos no Senhor, assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Seja lá a luta que tu for, assim, ó, a coisa mais absurda, eu já passei por coisas absurdas, tenho passado muitas vezes, coisas assim que engasgam aqui, tu não quer engolir, mas tu diz assim, amém, Senhor, faz a tua vontade, sabe? Porque não é como eu quero, mas é como o Senhor quer. Como eu disse no início, a minha vida não pertence mais a mim, mas pertence ao Senhor, né? E eu glorifico a Ele por tudo que Ele tem operado pela minha família, assim, que como eu compartilhei no início, assim, como é difícil tu manter o jovem no caminho do Senhor, sabe? Então eu vejo assim, ó, eles pegaram, a Marlier principalmente pegou todo esse período que eu tive de depressão, de pânico, assim, ó, e eu vejo que aos olhos naturais, aquilo ali para eles, para ela, era horrível, tanto para o Marlon quanto para mim, mas o quanto que isso trabalhou em nós, o quanto isso nos moveu a buscar o Senhor, porque, irmãos, o Senhor não nos faz nada, não permite nada em nós para nos afastar dele. Ele só permite as situações para nos aproximar dele, né? E tem situações que nós passamos assim, que a gente pensava assim, meu Deus, e agora vai tudo pelo ar, né? Não, irmãos, mais a gente se arraigava no Senhor. Quanto maior a dificuldade, quanto maior a luta, mais a gente se firmava no Senhor. E eu glorifico o Senhor e peço que o Senhor continue a se trabalhar, porque é a única forma que Ele tem encontrado em nós para nos aproximar dele, né? E que a gente consiga, né, continuar trilhando essa caminhada, né? Em nome de Jesus. É verdade, né? Que o Senhor nos dê força, nos dê graça, e você que possa hoje, de repente, se encontra num quadro de síndrome do pânico, de depressão, de medo, de ansiedades, né? Várias lutas internas, você pode receber a cura e a libertação, assim como a nossa irmã Márcia recebeu da parte do Senhor. Aceite Jesus como teu único e verdadeiro Salvador, como o Senhor da tua vida. Batiza, né? Desce as águas,
leia a palavra, ore, busque, porque tudo isso são perturbações espirituais, né? E o Senhor, Ele pode trazer a paz, né? Que é o que o homem tanto necessita nesse mundo. A gente pensa que precisa de muita coisa, mas a gente só precisa da paz. A paz que só Cristo pode nos dar. Então eu agradeço aqui a presença de compartilhar conosco, que eu creio que muitas pessoas vão ser edificadas, né? E é isso que a gente tem que fazer, experienciar o Senhor e contar, relatar nessas experiências. E que o Senhor possa produzir muitos frutos ainda, né? Através de toda a família, né? Os filhos, marido, esposa, enfim, possa frutificar o trabalho lá em Caxias. Amém? Nós ficamos por aqui, irmãos, então até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.